Porque, sendo bem sincero, não sei se vocês já usaram o ambiente DeFi dessas outras redes, mas ela é uma imitação da rede Ethereum. Falam que a Solana é mais rápida, né, as É, ela é transações e uma tudo. imitação, velho. Ela é igual. O mecanismo de funcionamento do DeFi é todo baseado em Ethereum. Então, elas vão coexistir, porque elas vão sempre se conectar através das pontes entre essas blockchains. É, e basicamente, lógico, hoje exige muito conhecimento inicial para quem está entrando no mercado, né? Que já é difícil a pessoa entender o que é o Bitcoin. Aí já tem um monte de retardado falando um monte de bosta sobre Bitcoin. Aí já é difícil tu explicar para ela o que é DeFi, aí já é difícil. Mas as pessoas vão se adaptando. Cada vez mais eu tenho seguidores, pessoas com 50, 60 anos de idade, que já estão conseguindo fazer swap de moedas. Então, isso é. O YouTube, ele é um grande cérebro, né? Eu tinha tanto amigo, Augusto, que falava assim: que Bitcoin não tem fundamento, ações têm fundamento, você consegue entender, o Bitcoin não tem fundamento. Cara, engraçado. De um ano pra cá, Tu tá viu todo mundo como mudou? investindo. Tá Tu viu como mudou? todo mundo que criticava É, tá lá investindo. graças Agora, a Deus, Augusto, né? outra pergunta aqui. É, a China tá querendo lançar a moeda digital dela, Yuan digital, né? Uhum. Os Estados Unidos já estão falando também em lançar uma moeda digital. O Brasil também, que Sim. seria o real digital. Essa criação das moedas digitais exclusivas de cada país tende a prejudicar de alguma forma o Bitcoin? É o CBDC, né? Que eles chamam. É as moedas estatais, digitais estatais, né? Sim. É uma forma do Estado conseguir tentar controlar o capital da população. Então, por exemplo, hoje isso não é uma realidade no Brasil, porque o Brasil ele é bem pró-criptos atualmente, né? Não sei nos governos futuros como vai ser. Mas, basicamente, a CBDCs, você poderia controlar supostamente a emissão dessas moedas e controlar o quanto você pode gastar, por exemplo, em criptos. Porque tu sabe que saindo do ambiente controlado pelo Estado e pelo Banco Central, você vai ter liberdade, digamos assim, com o teu dinheiro, né? Então pode ser que futuramente saia, por exemplo, uma lei. Eu tô só especulando, tá, pessoal? Só lançando assim no ar, né? Mas uma CBDC poderia, o Brasil poderia dizer assim, a população não pode passar, não pode investir mais do que 20% da renda recebida pelo trabalho em criptos, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa que a China pode fazer de banir a população inteira de comprar criptomoedas. Que é o que está acontecendo, né? A pressão vendedora, os dados da blockchain mostram que eu tenho dados da Glassnode, né? A Glassnode é uma ferramenta de análise de movimentações on-chain. Então, o Bitcoin, por movimentar dentro de um ambiente de livre-razão, e você consegue ver o que as pessoas, com quanto capital elas estão movimentando naquele livre-razão, você consegue identificar qual é a origem daqueles Bitcoins. Aqueles Bitcoins estão sendo movimentados por uma IP lá da China, uma IP asiática, por exemplo. Então você consegue controlar mais ou menos as regiões. A pressão vendedora dos últimos 3 meses maior é asiática. Aliás, do último ano, né? Desde maio do ano passado, a maior pressão de venda de bitcoins é asiático. Origem asiática. Então é da China. Tá? E a maior pressão compradora é Estados Unidos e Inglaterra. Então esses dois, e Europa, aliás. Esses dois são os mais compradores de Bitcoin. Aliás, perdão, eu errei. Não é a Europa, é a África, o continente africano. Principalmente a parte sul da África e a parte ali abaixo do Egito ali também. Então, que seria um pouco ao norte, mas na metade ali. Que daí tem ali a Tanzânia, a Etiópia, a Nigéria. Esses são os caras que mais compram Bitcoin, que mais movimentam, né? Depois dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos e Nigéria são os dois países que mais compram Bitcoin. Eu ia falar Nigéria, eu li sobre a Nigéria. É. Então, e depois a Europa, né? Então a gente tem ali esses três ambientes. E justamente por que que ali na África, no continente africano, nós temos diversos países que compram Bitcoin. Porque eles não tinham. Tem vários países ali que não têm acesso ao sistema simples monetário tradicional, o banco, por exemplo. Os Entendi. caras não têm conta em banco, entendeu?